Boa tarde, galera. Eu vou ficar. Boa tarde. A ansiedade de falar na frente de pessoas faz eu ficar em pé. Muito obrigado, Du, Terra, galera do Monkin. O evento tá muito legal. Eu comentei com o Terra agora há pouco que me impressionou algo muito legal, que as pessoas estão prestando atenção. Então, isso em eventos é uma vitória, é algo muito, muito bom de se ver. Hoje a gente vai falar sobre o poder da imaginação. A intenção é que a gente traga uma conversa um pouco provocadora sobre o futuro da IA. Para isso a gente vai trazer um pouco de embasamentos, algumas coisas que a gente estuda dentro da Treehouse, da Metacosmos, da Monkin, e que pode nos dar um pouco desse norte e visão do que vem para frente, tá? A provocação inicial que eu quero trazer é sobre quanto vale um segundo da sua atenção. O pessoal, agora há pouco, comentou sobre IA e eles fizeram uns questionamentos muito difíceis e que são muito importantes da gente se fazer. Eu acho que nós, como as pessoas que estamos experimentando, nerdzinhos de computador, que sentamos e ficamos atrás de um monte de ferramentas, vale se questionar a importância de usar as ferramentas não só pela tecnologia, não usar a tech pela tech, mas tentar usar ela por motivos com mais objetivo, mais propósito, mais finalística. No nosso caso de audiovisual, é como que a gente captura a atenção das pessoas com mais intensidade, mais fervor, com mais profundidade. E aí a gente tem alguns números que já são tendência há alguns anos. O custo por atenção, a forma como a gente tenta atrair as pessoas está se tornando mais caro. Esses aqui são números de uma pesquisa da McKinsey que mostra o quanto aumentou o custo de atenção de 2022 para 2024, 3 anos mais ou menos, e que mostram como isso está mudando. E comportamentalmente a gente também está mudando. A gente passou agora a pesquisar com IA sem querer pesquisar com IA. A gente entra no Google, coloca lá alguma coisa e aparecem as primeiras linhas, respostas com IA, modo IA. E tem conclusões de um cara que eu gosto de estudar muito, que é o Scott Galloway, que fala sobre a atenção ser o novo petróleo. E aí, conectando a provocação com o título da palestra, a intenção hoje é mostrar um pouquinho de como outras empresas e outros cases têm se formado no mundo, que números que eles trazem, que aprendizados a gente tem tirado dos últimos 18, 24 meses que estamos trabalhando nesse projeto e como que a gente torna essa ideia de atenção o nosso objetivo finalístico na hora de produzir conteúdo com inteligência artificial para o audiovisual. Eu, ao contrário do Davi, prefiro ficar sentado, acho que muito mais tranquilo. Vai ser o contraste, entendeu? A gente falou 3 piadinhas Somos os saímos daqui. opostos. Primeiro, eu sou o Gustavo, sou o founder da Treehouse. Vou tirar alguns segundos aqui também para puxar um pouco o saco ali da Monkin. Grandes parceiros, a gente está construindo muita coisa juntos, assim como o Dudu falou. A gente se conectou bem e acho que estão saindo bons frutos disso. E sou o Gustavo, né? Sou o founder da Treehouse. E a Treehouse basicamente é um AI Studio que a gente está carregando aí como lema, que a gente não acredita em limites. Acho que as ferramentas de inteligência artificial estão nos trazendo esse lema que a gente está quase que tatuando na pele já. E hoje, basicamente, a gente vai trazer e mostrar para vocês o que o mercado ele descobriu e o que a gente vem descobrindo também diariamente, lidando com tudo isso. E a gente já começa apresentando para vocês, acredito que tenham visto ali o case da Coca-Cola, que ela criou em parceria com a Microsoft, a campanha de Natal de 2024. Então, ela foi realizada com 5 especialistas. Então, se a gente transfere isso para uma produção normal, a gente está falando de centenas de pessoas, produções de 3 a 4 meses que se transformam em produções de 4 semanas, reduzindo o custo e, mesmo assim, alcançando a pontuação máxima de 5,9 de 6 no teste Your Ad.
E aqui é uma forma de ver um conteúdo muito legal, muito rico e que criou muito impacto de comunicação, não só por ter sido criado com inteligência artificial desde a base, mas também pela narrativa que eles conseguiram criar. Várias cenas impossíveis que, dentro do contexto que eles estavam, se tornaram possíveis. Mesma coisa a gente consegue ver com outras marcas, aqui já é um pouco mais dentro da América Latina, a Latam fez esse conteúdo e o relevante aqui é que a Latam foi a primeira cliente do Google na América Latina em fazer esse tipo de vídeos quando o VO3 estava ainda em estágios super experimentais. Então existe essa abertura de criar inovação, de criar novas formas de chamar a atenção. O contexto todo de por que mostrar esses exemplos, até esse daqui que é um outro da Nike, é para a gente chegar no ponto de do que a gente está tirando de conclusões dos últimos meses, de como que a gente está enxergando o que está acontecendo, enquanto a gente também constrói junto. Essas produções, elas mostram algo que a gente gosta de reforçar no mundo que estamos entrando de criatividade com IA, que é a capacidade de fazer as cenas impossíveis, de fazer coisas que normalmente não seriam possíveis, já seja por tempo, já seja por algum tipo de limitação logística ou a própria questão financeira, e podemos acessar esse tipo de objetivos. Aqui no Brasil já está acontecendo há algum tempo também, não é que está parado, tem alguns números bem relevantes que também trazem embasamento de por que cada vez mais está se tornando, se já não é a nova forma de usar. A gente já sabe que no Brasil 70% do mundo de comunicação usa inteligência artificial. E a forma como isso se reflete no dia a dia acaba sendo com anúncios, números extremamente relevantes, falando o quanto isso está se tornando o novo normal, o quanto isso é o que temos que nos adaptar, aprender a conviver e aprender a se preocupar, da mesma forma que o pessoal antes comentou. E acho que um dado bem interessante aqui de se trazer também é que 64% dos profissionais atualmente, B2B, estão usando a IA diariamente. Então, isso acaba nos tornando como a maior taxa da América Latina. E é curioso, a gente é de um estúdio AI. A gente deveria ser os experts, mas a gente só é um pessoal que gosta de O sentar nerd da IA. nerd de computador, que tem muito tempo para experimentar essas tecnologias. E quando a gente começou a olhar isso recorrentemente, começamos a ver as tendências, começamos a olhar, é um processo de mais ou menos 18 meses que a gente está nesse estudo. A Treehouse é um laboratório de IA também. A gente fez o espaço em Floripa, no estúdio da Monk em Floripa. Foi onde entramos para poder desenvolver conhecimento. E começamos a ver esses números de tendência. 70%, 80%, 90% de redução de custos. Isso em cases externos que a gente olhava e, cara, como que isso daí acontece? O que está por trás disso, né? Ao longo desse tempo, a gente analisou cases. Meu pitch foi tudo trocado aqui. A gente analisou e chegou em cases como esse daqui da Chevrolet, onde foi um conteúdo criado para uma campanha de lançamento das elétricas aqui no Brasil, as duas SUVs. E a gente teve uns números muito legais. Esse daqui é um projeto que fizemos junto com a Metacosmos, que é a empresa onde eu também atuo como CEO. E a gente teve um número expressivo que é absurdo, 775% a mais de CTR nesses dois conteúdos do que nos outros 25 conteúdos somados. Então isso é algo que demonstra um potencial de engajamento muito grande quando se é bem pensado. Esses aqui são outros dois exemplos. O primeiro é um exemplo internacional. Foi um case muito conhecido, o mundo de publicidade com certeza viu em reuniões esse vídeo e todo mundo querendo fazer uma coisa parecida. Aqui foi a Maybelline com uma campanha que teve 12 milhões de visualizações, impacto brutal em 24 horas. E do lado a gente quis colocar um vídeo que talvez não vai rodar,
que é da Bioestratos, que foi um vídeo que a gente gravou aqui em São Paulo, na Paulista, e a gente conseguiu 14 milhões em 48 horas, seguindo também algumas tendências e boas práticas que a gente observou nesses estudos anteriores que a gente estava compartilhando. Esse é um dos meus cases favoritos da Jacquemus, em Paris. Então, basicamente, são algumas bolsas andando pelas ruas de Paris e a gente consegue observar o impacto que isso traz. Então, foram 48, quase 49 milhões de visualizações. E em parceria com a Lion of Porches, uma marca também da Europa, de Portugal, a gente produziu um vídeo que eu acho que também não está querendo, mas produzimos esse vídeo em parceria com eles e a gente conseguiu atingir ali o vídeo de maior performance da história da marca. Então, a gente conseguiu alcançar aí mais de 100 vezes em relação a toda a média que eles já tinham de alcance nas redes. Pode passar. Então, aqui a gente consegue ver um pouco desse reflexo. Então, a Lion of Porches, em parceria ali com a Federação de Esportes de Portugal, alcançando seus 10, 15, 20, com influenciadores chegando até 100, 150 mil visualizações, e ali na produção desse material a gente conseguindo alcançar aí os 2 milhões de visualizações. Nesses meses, a gente conseguiu somar próximo de 100 milhões, até mais, acumulado. Tem vídeos com 14, tem outros com 2, tem outros com 8, 7, 4 milhões. E muito disso vem do estudo dos insights, estudos e construção de conhecimento que a gente fez nesse tempo sentado atrás do computador, olhando e clicando e tecleando, né? A gente chegou em algumas conclusões legais que achamos bem relevantes de compartilhar com vocês, do como a gente pode ajudar a imaginação e as técnicas criativas para gerar mais atenção das pessoas que estão assistindo os nossos conteúdos. Um desses ingredientes é a qualidade dos elementos, então de CGI e de AI, então a questão de iluminação, sombras, tudo isso a gente já consegue alcançar. O principal, para mim, é a geração de dúvidas se é real, que é o que traz esse engajamento. Então as pessoas se perguntam, será que realmente essa bolsa está passando pelas ruas de Paris? Então isso que traz grandes resultados. A originalidade funciona muito nisso aqui, e as pessoas veem, enxergam, e muitas vezes as marcas chegam e falam, cara, eu queria algo muito parecido com isso daqui, que dê o mesmo resultado. Se você conseguiu 14 milhões com pistache abrindo, eu quero um pistache abrindo e que dê 14 milhões de seguida. Não funciona. A originalidade faz muito sentido, e o timing, os momentos nos quais é colocado o conteúdo em relação a toda a campanha, né? Esses conteúdos que a gente mostrou até agora são um dos tipos de conteúdo que a gente trabalha com IA e com outras técnicas. Eles tem o diferencial de serem máquinas de turbinar mídia e mídia de tráfego pago, anúncios e coisa do tipo. E por último tem o reforço dos atributos de marca, né? A gente conectar isso com os objetivos de negócio e de marca também. E aqui é mais ou menos onde o filho chora e a mãe vê, que é onde a gente monitora aí essas 121 ferramentas no nosso dia a dia. Isso basicamente é o que a gente fica fazendo dentro do laboratório. A gente tem essas atualizações praticamente diárias, assim. Então, hoje a gente se coloca ali dentro, vários nerds de IA monitorando tudo que vai acontecendo. E nascem alguns fluxos específicos. Eu não acho. A gente vai mandar isso daqui para vocês, porque agora eu quero que vocês vejam esses cases. Mas são vídeos que a gente fez dentro de fluxos específicos que a gente cria. A gente criou alguns, aqui criou 4 diferentes, que vão desde misturar live action com recriar cenas por completo, com fazer entrevistas com avatares virtuais, fazer software, desenvolver programas que integram ferramentas de IA por trás. E isso tudo acaba levando para uma consequência que a gente discute muito com os parceiros e clientes, que é que novos papéis vão surgir, novas formas de criar, novas formas de interagir. Não é necessariamente uma substituição e também não é
um abraço de coisas, é a mudança natural do tempo e do trabalho. A gente transforma as coisas que fazemos e que elas evoluem junto com as ferramentas que nós temos. O nosso objetivo é procurar amplificar as capacidades, não só nossas, mas também dos nossos parceiros e clientes. Algo que também vale falar é a colaboração criativa. Então, essa conexão, até o Dudu trouxe um exemplo, a Levis chegou ali, eles não sabiam muito bem o que fazer, mas essa colaboração criativa da gente poder expandir o criativo deles e apresentar novas possibilidades, novas ideias, isso tem fluído bastante. E até algo que Jack Bono ali, o diretor criativo da Nike, traz essa frase que é: IA é ferramenta maravilhosa para explorar ideias e aprofundar o que se é possível. Então, a jornada é sobre amplificar. Aqui tem um resuminho, 5 grandes focos que a gente tem hoje dentro do laboratório do estúdio, são o tipo de entregas que a gente faz comumente, não vou entrar em detalhes, tempo. A gente tem a sorte de ter conseguido parceiros muito bons, muito incríveis e fodas nesse curto tempo que tem de existência da Treehouse, e nesse curto tempo a gente conseguiu trabalhar com grandes marcas já e explorar desafios difíceis, complexos, que não necessariamente íamos encontrar só por estudar as ferramentas. Aqui o convite final de continuar a ideia de revolução, não é só sobre substituir humanos, nem muito menos especular, e sim sobre levar a outro nível a imaginação humana, o que a gente consegue criar. Estamos entrando cada vez mais em momentos onde o intelecto humano é o que se diferencia no dia a dia que a gente vive. E a gente quer fazer um convite para colaborar na criação desses novos fluxos, dessa evolução do processo. A gente tem aqui vocês podem acompanhar no Instagram e um pouco da gente, mas hoje era muito mais uma pequena provocação rápida e que possa trazer um pouco dos exemplos e das coisas que a gente já conseguiu aprender nesses 18 meses ali com IA, né? Então, esse é o QR Code do nosso Instagram. Fiquei à vontade para nos chamar, nos desafiar e a gente poder, de certa forma, colaborar em novos projetos e trazer, com certeza, e mostrar, né, a possibilidade que a IA está trazendo quando a gente coloca as nossas cabeças criativas para pensar.